Já que a gente está falando de procurar um santo que não precisa ser encontrado, a gente tem partido procurando desenhar uma estratégia para falar com os agentes econômicos. Esse partido é o PT. É dele que nós vamos falar nessa reportagem de Adriana de Luca. A presidente do PT se reuniu com empresários na segunda-feira em São Paulo. No encontro, Gleisi tentou aliviar a tensão com a elite empresarial. Ela afirmou aos empresários que, caso o ex-presidente petista vença as eleições, Roberto Campos Neto, um dos liberais do governo Bolsonaro, continuará à frente do Banco Central. Perguntada sobre quem será o nome forte do governo na economia, a petista disse que será o próprio Lula. Gleisi estava acompanhada do ex-CEO do Banco Fator, Gabriel Galípolo. O economista, conselheiro econômico de Lula, trabalha como interlocutor com o mercado financeiro. Na reunião, empresários fizeram a avaliação de que a situação do país não estava ruim. Coube a Galípolo fazer o contraponto. Ele chamou a atenção para as taxas de juros e de desemprego e falou ainda sobre a inflação. O PT tentar mostrar que ele pode dar continuidade a uma política de austeridade, então ele pode continuar uma agenda de reformas. O PT começa a enxergar que, se eventualmente ele conseguir se eleger, ele tem que tentar evitar um grande choque de expectativas, como aconteceu em 2003. Nesta terça-feira, foi confirmado que falta pouco para a chapa Lula-Alckmin ser confirmada. A entrada do ex-tucano na campanha é outra estratégia do partido para aproximar Lula de eleitores que sozinho o ex-presidente não alcançaria. Lula escreveu nas redes sociais que ele, Alckmin e o Brasil estão mudados e que o ex-tucano foi adversário, não inimigo. O Alckmin mudou de partido. Eu tenho dito para todo mundo que eu não quero ser candidato apenas do PT, que é preciso eu ser candidato de um movimento que esteja disposto a reconstruir e devolver a democracia a esse país. Alckmin será formalmente indicado para o cargo de vice na chapa em um evento previsto para esta sexta-feira. Se o ex-tucano funciona para melhorar a relação com o mercado financeiro, por outro lado, Lula mantém os acenos para os movimentos sociais. Enquanto Gleisi jantava com empresários, o ex-presidente discursava na Central Única de Trabalhadores. O petista, que visitou um assentamento do MST no mês passado, também disse que o MTST teria papel importante em um eventual novo governo. É um programa para competir hoje com o presidente Bolsonaro. Na ausência dessa terceira via, o presidente Lula tem que demonstrar que ele é um liberal em relação ao cumprimento das regras de mercado, ainda que ele seja de um partido de origem trabalhista que tem uma vocação para a distribuição. Quer dizer, então, é um pouco o jogo da velha social-democracia, liberal no mercado, socialmente orientado no processo de distribuição de riquezas. Vamos dividir nossa análise em dois grandes aspectos. Tem o aspecto quem são os mensageiros, Thaís, Raquel e Caio, e que mensagem é essa? Vamos começar pelo mensageiro, Caio? Bom, o mensageiro principal nesse evento de ontem, né, era esse banqueiro, esse presidente do Banco Fator, que foi lá para tentar arejar uma agenda que ainda não está totalmente arejada. Vamos posicionar que o público que estava nesse jantar de ontem, esse público não apertou 17 em 2018. Okay. E ele não pode... Você está entrando na parte da mensagem. Isso. Fala um pouco para nós mais quem é o mensageiro. Tá, o mensageiro é um economista de 39 anos, né, que foi presidente do Banco Fator, hoje tem uma consultoria financeira, se aproximou do Lula depois que participou de uma reunião com o ex-presidente Lula no ano passado durante a pandemia e lançou uma dica ali para o Lula que era possível, de alguma maneira, estabelecer pontes com o mercado. Banco Fator, Raquel, quem é esse mensageiro? Olha, William, eu confesso para você que muito pouca gente com quem eu conversei sabia quem é ele até agora. E é engraçado como as pessoas dizem uma coisa e quem está escutando escuta outra. Na visão de quem estava presente, com quem eu conversei hoje à tarde, a voz mais importante não era dele, era de Gleisi Hoffmann. Mensageira Gleisi Hoffmann, Thaís Arbex. Como é que ela está desempenhando? Sim, William, volto a algumas casas para dar um pouco do contexto de como a presidente do PT foi parar nesse encontro. Tem um personagem bastante importante que tem sido
fundamental para que o PT se aproxime de grupos dos quais ele se distanciou desde o governo Dilma Rousseff. Esse personagem é o advogado Cristiano Zanin. Ele tem feito essa ponte. Esse convite para esse jantar com Gleisi teve Zanin como intermediário e ela se dispôs, sim, a ir falar com esse grupo de empresários. Um grupo bastante grande, pelos relatos que eu tive, não sei se meus colegas também tiveram esse número, mas tinham cerca de 40 empresários. Um grupo muito grande que ouviu, falou bastante, mas tem um pouco o mesmo caminho que a Raquel. Estavam muito interessados em ouvir o que Gleisi tinha a falar. Eu vou entrar nisso. Eu estou aqui germanicamente separando esses capítulos entre quem armou o jantar e o que se disse no jantar e o que ficou na cabeça de quem participou desse jantar. Caio, a Thaís está nos trazendo mais uma ideia de como que essa articulação vem pelo lado político-jurídico do PT. O banqueiro ao qual você se refere tem ligações acadêmicas também? Não tem ligações acadêmicas. Ele, inclusive, ele trabalhou no governo José Serra aqui em São Paulo e ele é interessante, porque até onde eu sei, dentro do PT, esses economistas petistas tradicionais, ligados à Unicamp, olham ele ali, olham torto, né? Vamos dizer assim, porque justamente ele não é dessa escola petista tradicional. Ele participou de um governo José Serra. Ao mesmo tempo, o mercado, as pessoas, parte dos empresários, olham ele sob outra ótica, como um sujeito que participou de privatizações e defende políticas públicas para a população. Vamos à mensagem. O que ficou no ouvido dos participantes do jantar? Rapidinho, só complementar o mensageiro. O Galípolo, ele assina uma série de artigos acadêmicos com o Luiz Gonzaga Beluso, um tradicional professor da Unicamp. É por isso que ele é visto como um defensor da linha de pensamento da Unicamp, que é uma linha mais desenvolvimentista. Agora seja rejeitado dentro do PT como um interlocutor, né? O PT, esses economistas petistas não o veem tanto com bons olhos, justamente por não seguir os dogmas ali do partido e não ser dessa raiz toda, a linhagem Aloysio Mercadante, a linhagem agora com o Guilherme Melo, né, que é o coordenador da Fundação Perseu Abramo, por aí vai. Você, Thaís, tem alguma observação ainda sobre o mensageiro antes da gente passar para a mensagem? Não, vamos lá, Raquel. O que ficou na cabeça das pessoas que ouviram? William, a frase que eu ouvi, que me deixou bastante marcada, era assim, olha, o clima era muito cordial, mas o conteúdo foi horroroso. A percepção das pessoas que estavam no jantar, eu conversei com várias, eram entre 25, 30, acho que chegou no máximo ali umas 35 pessoas, Thaís. É o seguinte, a Gleisi trouxe 2 mensagens positivas no meio de um monte de mensagens negativas. Mensagem positiva, vamos seguir a lei, vamos manter Roberto Campos Neto onde está. Afinal, ele tem a autonomia, foi aprovado pelo Congresso Nacional. Isso é o reconhecimento de um fato mais nada. De um fato consumado. O outro ponto, não queremos revogar toda a legislação trabalhista, vamos sentar, vamos fazer ali, alcançar algum consenso. É um pouco diferente do que o pessoal esperava. Agora, todo o resto do discurso caiu ao ouvido dos empresários, eu não sei se era a mensagem que ela queria passar, mas foi como foi ouvida. Parecia um discurso do governo Dilma Rousseff. O Estado indutor do crescimento, críticas à remuneração da diretoria da Petrobras, falou na construção de refinarias, que foi um desastre no governo do PT, falou contra privatizações, que as estatais é que devem liderar o movimento de crescimento da economia. Enfim, William, nada do que aquela plateia ali queria escutar. Thaís, foi o mesmo eco que você registrou, esse que a Raquel nos descreveu? William, eu ouvi algumas coisas um pouco diferentes. Teve o ponto bastante importante, a sinalização para Campos Neto, embora seja uma sinalização que é, como você disse, apenas o que é fato, afinal de contas, o Banco Central tem agora sua autonomia e Roberto Campos Neto tem um mandato até 2024, 31 de dezembro, mas a sinalização ali
pelo que consegui entender das conversas que eu tive, é que foi uma sinalização para além disso, uma possibilidade, inclusive, de uma renovação desse mandato. Posto isso, teve um outro ponto que, para empresários com os quais eu conversei, foi bastante importante. Foi o fato de Gleisi deixar muito claro que o PT é contra o controle de preços da Petrobras. Ela disse que não há um direcionamento nesse sentido. Peraí, só um ponto de esclarecimento, Thaís. É contra o controle de preços ou a política de preços? São coisas diferentes. Contra a política de preços atual e contra qualquer medida que controle o preço da Petrobras. Tá claro, obrigado. Tá nesse claro. sentido. Você concluiu? E aí ela colocou ali algumas medidas que poderiam ser alternativas. Nessa crítica dessa política de preços, ela destacou, como a Raquel colocou, a questão de ampliar o refino no país. Isso é claro que não era o que os empresários queriam ouvir, mas eles entenderam, pelo menos com os quais eu conversei, que houve acenos positivos em alguns aspectos, William. Só passar a palavra para o Caio. As moças têm toda a preferência, evidentemente. É porque eu quero pegar o gancho da Thaís. Então vai, porque o Caio tem uma pergunta difícil para o Caio, ele está se preparando. Só pegar o gancho da Thaís. Um dos participantes com quais eu conversei, ele foi anotando. E aí, se referindo à Petrobras, ele anotou o seguinte: a diretoria ganhou 30 milhões de remuneração ano passado. Meu Deus, para que tanto? Um absurdo. Imagina como que caiu esse tipo de afirmação. Pode fazer isso, não é? É o seu celular. Bota ele no silencioso um tempo, você anota no celular. No silencioso, não, todo mundo faz isso, relaxa, todo mundo faz isso. Caio, os empresários, afinal, ouviram o que gostariam ou ouviram o que não gostariam? Vac, vamos fazer só um exercício. Os empresários que estavam lá não votaram 17 em 2018. Não são eleitores do Lula, não são eleitores do PT. Portanto, são críticos. A agenda não bate. Nunca. 13, não votaram 13. Não votaram 13. Apertaram 17. Você está assumindo que alguns apertaram 17, tudo bem. Muito provavelmente a maioria ali apertou 17 em 2018, votou no ex-presidente Jair Bolsonaro, porque tem um alinhamento ideológico, inclusive, 57 milhões fizeram isso, tudo bem. Exatamente. Logo, nunca houve essa convergência. E da parte... tem uma frase do Lula que eu acho interessante, dizer que empresários e mercado não votam no PT, mas querem dizer o que o PT, ganhando a eleição, precisa fazer quando ganha a eleição. Isso é o que acontece ali. Um lado pensa de um jeito, o outro lado pensa de outro. O que eu acho que é o grande ganho do jantar, é a aproximação, algo que há 6 meses seria inimaginável. É mais pela política do que pela agenda política que se vendeu ali. Vamos a isso então, começando por você aí em Brasília, Thaís. A gente deu uma espiada. Quem é o mensageiro disso? Que tipo de mensagem foi dita? E melhor ainda, que tipo de mensagem ficou registrada? Mas agora da posição de vocês, analistas políticos, a pergunta que cabe é a seguinte: está funcionando a estratégia de aproximação com as tais forças do mercado? William, só o fato dela ser recebida nesse ambiente, como colocou o Caio, não apertou, muito possivelmente não apertou o 13 nas eleições passadas, já é um sinal de que algum diálogo pode existir. Pode não ser o diálogo que as duas partes queriam, mas houve uma conversa, houve um encontro, houve um jantar. Muitas pessoas que participaram saíram falando, alguns críticos, outros apontaram pontos positivos. Então, o diálogo está posto. Se ele vai avançar, se vai ser algo para além de um encontro pré-campanha eleitoral, entendi, não Thaís. Sabemos. Valeu muito mais o gesto do que o conteúdo. Rapidamente, para a gente ir para o break, valeu mais o gesto que o conteúdo? Sim, valeu mais a política do que a agenda que foi passada ali. Raquel Landim. Querem ouvir de Lula, William. Eu conversei com empresários que estiveram pessoalmente com o presidente e disseram que em conversas reservadas ele é muito mais cordato do que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.